Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadores, audiência, funcionários da casa, venho a essa tribuna hoje para me posicionar sobre o projeto de lei enviado para a Câmara pelo Executivo, que trata da revisão da planta genérica de valores imobiliários da cidade do Rio de Janeiro. A princípio, gostaria de deixar muito claro que sou contra aumento de tributos. Apenas em último caso admito essa hipótese. Por isso, antes de tomar qualquer posicionamento, tentei entender a razão de um prefeito em momento de crise, uma crise aguda na economia da cidade, pretender assumir esse ônus. Na campanha, o candidato do PSOL foi transparente e antecipou que aumentaria tributos. Foi muito criticado por isso. O candidato do ex-prefeito sabia da necessidade de mandar para a Câmara um projeto de PTU, caso assumisse, caso fosse eleito. Tanto é que o estudo de atualização da planta genérica de valores, que hoje fundamenta o PL enviado pela Prefeitura, foi elaborado na gestão de Eduardo Paes. O então candidato Marcelo Crivella se posicionou no sentido de que o aumento de imposto deveria ser evitado. É inegável que Eduardo Paes fez grandes transformações no Rio, mas convenhamos, o ex-prefeito assumiu compromissos que a Prefeitura teria dificuldade em honrar, mesmo em situação de normalidade, dirá frente à crise que já se anunciava no meio do exercício anterior. É verdade, Eduardo Paes fez cortes em despesas de forma linear, mas também, por outro lado, aumentou o número de equipamentos da educação e saúde sem deixar recursos suficientes para manter a sua operação a partir de 2017. Trocou recursos do Caixa da Previdência do Servidor por imóveis sem liquidez. Tomou empréstimos com carência até o final de 2016 e que começariam a vencer esse ano. Mas preferiu não sofrer o desgaste político e manteve um elevado número de secretarias, cargos comissionados e encargos. Ao assumir, o prefeito Crivella teve que realizar cortes duros no que era possível. Reduziu de 24 para 12 secretarias, cortou 50% de cargos e encargos e 25% de todos os convênios e contratos. E ainda, aos poucos, foram chegando notícias de empenhos feitos e não pagos e restos a pagar em diversas secretarias. A Prefeitura sentiu o baque e ainda não se recuperou. É visível que a cidade está sofrendo e muito. Crivella renegociou contratos com o BNDES e fez subcontrato com a Caixa Econômica na tentativa de rolar a dívida. Considerou que havia feito tudo o que era possível e partiu para a última alternativa. Aproveitou o estudo feito na gestão de Eduardo Paes, o estudo de atualização da planta de valores imobiliários e preparou o PL que votaremos em primeira discussão hoje. A pergunta que fica é: será que realmente não havia mais nada a fazer antes de enviar para a Câmara um PL que tem como objetivo, além de realizar justiça tributária e modernizar a legislação, também aumentar a arrecadação? Para responder a essa indagação, saí em busca de alternativas. Assinamos a CPI da Previdência do Servidor para entender melhor o que a inviabilizou e evitar os aportes mensais com recursos do Tesouro que têm sido feitos com frequência para cobrir os déficits. Investigamos os gastos com publicidade institucional e convênios, inclusive para a manutenção de museus. Verificamos que nesses quesitos os gastos foram drasticamente reduzidos em relação a exercícios anteriores. Levantamos a auditoria do TCM sobre a inércia da Procuradoria em cobrar dívidas tributárias e identificamos sérios problemas. Com certeza é preciso mais eficiência nesse quesito,
mas a Prefeitura, precisamos reconhecer, estendeu o Concilia para tentar melhorar a arrecadação de inadimplentes. Há uma série de medidas que poderiam e poderão ser tomadas pela Prefeitura, mas haverá tempo suficiente? Corremos o risco de perder o prazo legal para a aplicação de lei tributária no ano seguinte, que se encerra em setembro. E se todas as medidas que poderão ser tomadas não forem suficientes, estaremos caminhando para o caos fiscal, como ocorreu com o Estado, por dentre outras coisas, irresponsabilidade fiscal? Estabelecido esse cenário, decidi fazer um esforço para construir emendas que podem aprimorar o projeto. Foram mais de 500 pessoas contactadas, objetivamente, sobre esse tema, em reuniões presenciais ou redes sociais, mais de 300 simulações de incrementos de IPTU foram feitas pelo meu mandato, pela minha equipe. Identificamos distorções complicadas e propusemos 12 emendas, todas elas com assinaturas suficientes para serem apresentadas à apreciação do plenário. Propusemos mais transparência, aumento da base contributiva, incentivo ao adimplente, redução da sonegação, diferimento dos incrementos, estabelecimento de um teto, atualização de 4 em 4 anos da planta, incentivo a iniciativas de sustentabilidade e acessibilidade, aumento das opções de desconto para pagamento à vista em 5 vezes, parcelamento do ITBI, dentre outras, de uma maneira equilibrada, de forma que o conjunto de emendas, uma vez aprovado, manteria a arrecadação esperada pela Prefeitura. Hoje, votar simplesmente não significa abrir mão de aprimorar o projeto e permitir que seja aprovado exatamente como foi enviado para a Câmara. Eu lhes asseguro, com distorções e excessos. Teremos ainda a audiência pública do dia 28 de agosto para ouvir e explicar o projeto de lei à população. Em seguida, a votação das emendas e, na sequência, a votação do projeto emendado. Considero que o PL pode melhorar e muito, e sinceramente tenho essa expectativa. A expectativa de que a Câmara terá a sensibilidade de ouvir o que clama a sociedade, uma sociedade já ultrajada pela crise econômica e também pela crise de segurança pública. E por isso, trabalhei até o último instante para a aprovação das nossas emendas e trabalharei pela aprovação das emendas de outros vereadores e também das emendas das comissões que se alinharem com as nossas emendas, desde que sejam no sentido do aprimoramento do projeto, como foi enviado pelo Executivo para a Câmara. Ao final, tomarei uma decisão com responsabilidade e a consciência de ter um longo trabalho realizado e avaliado se o projeto de lei emendado traz o aprimoramento que considero necessário para promover justiça tributária, modernização legislativa e aumento da arrecadação, sem causar impactos que o carioca não tem mais condição de sustentar. É na época de crise que o cidadão mais precisa dos serviços públicos. Desempregados perdem o seguro-saúde e se veem obrigados a tirar seus filhos da escola particular e colocá-las no ensino público, por exemplo. Para tudo, há razoabilidade e perigo de excesso. Uma linha tênue, senhores vereadores. É preciso, de forma séria, identificarmos aqui, hoje e ao longo dessa semana, até onde o poder público pode ir. Obrigado.